Fala, nação rubro-negra, Natália Coelho na área, e hoje vocês não estão entendendo porque eu zerei a vida no Coluna do Fla. Vocês não estão entendendo o nosso convidado desse bate-papo mega especial. Eu vou, só de vocês verem aí, você não precisa dispensa apresentações, mas finalmente, gente, consegui trazer aqui para vocês Marcelo Machado, nosso Marcelinho, ou Marcezico, como a torcida do Flamengo gosta de falar, nosso multicampeão. Se a gente ficar falando aqui da quantidade de títulos que ele tem pelo Flamengo, né, a gente vai ficar aqui a tarde toda e não vai ser suficiente. Foram 15 anos de clube. Marcelo, primeiro eu queria começar te agradecendo demais a oportunidade de bater esse papo aqui com você. A galera que tem um carinho enorme, você que é um dos maiores ídolos, para mim, o maior ídolo do nosso basquete, então é um prazer te receber aqui. Muito obrigada mesmo por ter topado. Obrigado, Natália, pelas palavras. Para mim é um prazer estar falando com vocês. O orgulho de ter representado essa nação e o carinho que eu sinto por eles é recíproco. Eu sinto todo dia nas ruas, quando eu saio, esse carinho, e eu tento responder sempre da melhor forma. E eu acho que esse aqui é um caminho, né, que eu encontrei para poder estar trocando essa ideia com você e passando essa mensagem para eles também. É um prazer. Prazer é meu. Marcelinho, eu tentei começar aqui, né? Montei um roteiro e tal, pra gente tentar montar uma linha do tempo. Vamos começar falando da sua chegada ao Flamengo em 2007. Porque, como eu disse, foram 15 anos de clube, mas eu queria saber lá no comecinho, você foi um dos primeiros, né, grandes nomes assim, do nosso basquete brasileiro a aceitar e a acreditar nesse projeto que o Flamengo tinha e que, né, obviamente deu muito certo, a gente vai falar sobre isso ao longo do papo, mas eu queria saber o que naquela época te levou a aceitar a proposta do clube, se a questão de ser seu time do coração influenciou, como que você fez ali com esse convite, queria que você falasse um pouquinho lá do começo. Então, Natália, na verdade é o seguinte, eu comecei a jogar basquete quando era moleque no Flamengo, categoria de base ali com 10 anos, meu irmão já jogava, meu irmão que é fisioterapeuta do Flamengo hoje, Ricardo, ele já jogava basquete no Mirim, e aí criaram uma categoria pré-Mirim, e eu sempre fiquei com aquela vontade de voltar a jogar no Flamengo, mas é lógico que profissionalmente a minha carreira ela tomou um rumo, e eu fui parar na Lituânia. Então eu estava bem na Europa, estava na Lituânia, um time super forte, que joga Euroliga, eu era titular do time, só que em 2007 teve o Pan-Americano do Rio de Janeiro, e como as pessoas que me conhecem mais próximas entendem, né, já entendiam que eu tinha esse sonho. Eu tive com a Patrícia Amorim, ela foi assistir a um jogo do PAN, e no final ela falou assim, a gente cruzou, né, no ginásio, ela falou assim, ela era vice de esporte olímpico do Flamengo, ela falou, eu quero te trazer para o Flamengo. Ainda não é agora não, mas eu vou conseguir, uma hora eu vou conseguir te trazer. Aí eu falei, tá bom. Aí, papo vai, papo vem, ela falando com o meu agente, começou a conversa e a gente falou, faz uma proposta aí, porque na época eu lembro que a grande dúvida com relação ao Flamengo era muito mais a parte de credibilidade, né, que não existia naquela época, era um pouco confuso. A chegada da Patrícia melhorou muito isso, né, para o esporte olímpico do Flamengo, e aí eu embarquei nessa, eu falei, cara, vou realizar meu sonho. Eu juntei muitas coisas que tinham na minha cabeça, realizar o sonho de jogar no Flamengo, voltar para o Rio de Janeiro, eu já estava pensando em ter filhos, e aí eu pesei também isso de estar no Rio de Janeiro, né, próximo da minha família, da família da minha esposa, seria mais fácil, e acabou que foi tudo perfeito, né? Eu acho que eu não poderia imaginar o tanto que daria certo essa escolha que eu fiz, e não só minha, né, mas toda aquela aposta daquele grupo, que realmente eu diria que foi um divisor de águas para a história do basquete rubro-negro. A história do basquete rubro-negro que é tão rica, né, tem tanta coisa para trás de 2007 legal, a gente pode falar nomes aqui de jogadores como Oscar, Algodão, Pedrinho, Bocardo, Brobró, nomes que foram tão grandes na história do basquete brasileiro, mas que o basquete realmente estava vivendo um momento um pouco conturbado, e ali acho que foi o renascimento. A minha próxima pergunta era até justamente sobre você ter noção da sua representatividade, não só para o basquete do Flamengo naquele momento, né, a partir dali, na verdade, porque você já chegou veterano, né, tinha mais ou menos 33 anos, né, já era um jogador experiente, vinha de
do basquete de fora. E eu ia te perguntar justamente isso, se você tinha noção do que você ia representar. Principalmente para o Flamengo, claro, mas a partir dali a gente realmente vê que o basquete brasileiro virou uma chave, né? Demorou ainda uns aninhos, mas eu acho que a partir da criação, né, do NBB como liga e tudo, a gente viu que mudou muita coisa, mas eu queria saber disso, assim, do seu sentimento quando você se tocou do quão grande você era e tinha se tornado para o basquete do Flamengo e no basquete brasileiro. Na verdade, o atleta, o competidor, acho que de qualquer modalidade, ele não consegue dimensionar muito o que ele vai ser. Ele sonha, ele tenta, né? Ele consegue imaginar a questão de se eu conseguir um título importante com essa camisa, eu sei que vai ter um peso diferente. Então, quando eu fechei no Flamengo, a minha ideia era o Flamengo ter a hegemonia do basquete brasileiro. E logo a gente conseguiu nos 2 primeiros anos 2 títulos nacionais, né? Um no Campeonato Brasileiro e o outro no NBB. E dali para frente, só os objetivos foram subindo, né? O sarrafo vai aumentando. Aí a gente ganhou o Sul-Americano e depois, mais para frente, chegou até o título mundial, Liga das Américas e Mundial. Mas você não tem muita dimensão do que vai acontecer. Eu sabia que eu era um jogador titular de seleção brasileira vindo da Europa e eu sabia que o peso que isso teria na época para a montagem daquele grupo, né, e para o movimento que estava sendo criado no Brasil, acho que eu sabia a importância disso, pesou também na minha decisão, mas claramente, assim, se fosse qualquer outra equipe do Brasil que tivesse feito essa proposta, eu sei que o peso seria outro, né? Então, o que mais me fez realmente aceitar aquela aposta, porque era uma aposta, foi ser no Flamengo, foi ser o Flamengo me fazendo a proposta. Eu lembro como se fosse hoje a minha entrevista coletiva chegando, de que eu dizia que jogar com essa camisa, ninguém espera nada mais do que a entrega absoluta. E eu acho que foi isso que eu tive, tanto nas conquistas, nos anos bons, quanto nos anos que a gente acabou não conseguindo os títulos também. Já que você mencionou, né, o Ricardo, quem não sabe, Ricardo Machado é fisioterapeuta do Flamengo lá até hoje, e você teve, né, no Flamengo mesmo, trabalhou com ele e com o Duda, que também é seu irmão e também é jogador de basquete. E antes aqui, né, nos bastidores, eu estava conversando com o assessor do Marcelinho e a gente estava falando justamente sobre isso. E eu queria que você falasse um pouquinho como que foi, porque são 3 rubro-negros declarados, né, os 3 falam isso abertamente e eu tive o prazer de trabalhar com os 3 também, de conhecer os 3. Queria que você falasse como que foi dividir ali esse lado família, mas também no trabalho, no lado profissional. Como que era ali os bastidores, se rolava briga depois de vocês, como que era essa relação? Então, depois eu vou contar a história. No final dessa resposta aqui, eu vou te contar a história que aconteceu envolvendo meus 2 irmãos. Mas, por ser de uma família ligada ao basquete, você tem prós e contras. É muito mais prós do que contras. Um dos contras que eu pude viver foi enfrentar o meu irmão. É muito difícil você jogar contra o seu irmão. Eu joguei contra eles algumas vezes, poucas vezes é verdade, mas joguei algumas vezes, muito mais contra o Duda do que contra o Ricardo. E é muito duro. Eu lembro de uma situação, eu jogava no Botafogo, a gente eliminando o Fluminense, e o Duda acho que estava estreando no adulto, aquilo ali foi muito duro para mim. Agora, por outro lado, os anos que eu pude conviver com o Duda, sendo companheiro de quarto e vestindo a camisa do Flamengo, que era um sonho para a gente, conquistar títulos com o Flamengo, nós que crescemos na arquibancada do Maracanã torcendo o Flamengo, aquilo ali foi um sonho vivido em grupo, né? Eu, ele e o meu irmão, e o Ricardo, meu irmão mais velho. Acho que nós vivemos um sonho e curtimos demais o tempo que durou. O Duda acabou saindo, né, depois do 3º ano do projeto. Não, ele ficou mais tempo, foram 7 anos. Perdi a conta agora, mas foram anos maravilhosos que nós convivemos. E aí teve uma história. A gente foi jogar a semifinal do Campeonato Brasileiro em Joinville. Joinville tinha um time muito forte, né? A gente jogou a primeira aqui no Rio e venceu. E teríamos 2 jogos lá em Joinville para, se necessário, mais 2 aqui no Rio. Antes do 2º jogo, eu dividi o quarto com o Duda. E aí a gente desceu para almoçar.
Subimos, eu fui escovar o dente. No banheiro, eu escovei o dente, passei o fio dental. Na hora que eu peguei o fio dental para jogar no lixo, o banheiro era um pouco apertado e tinha aquele negócio para pendurar a toalha. Eu calculei errado. Na hora que eu peguei a porta para passar e eu puxei a cabeça para trás, minha cabeça pegou nesse negócio de pendurar a toalha, eu dei com a porta no meu nariz e abri o nariz. E aí começou a sangrar, o Duda só ouviu um barulho, começou a rir. Quem conhece o Duda sabe como é que ele é. Primeiro ele ri, depois ele quer saber o que está acontecendo. E aí eu falei, Duda, para de rir, é sério, chama o Ricardo. Aí chegou o Ricardo já, querendo... Não, vocês estavam de brincadeira. Isso é brincadeira, no dia da semifinal vocês estão... Eu falei, Ricardo, eu bati com a cabeça aqui no negócio, ele falou, não, então vamos para o hospital. Acabou que eu tive que tomar ponto, enfim, chegamos no jogo, ganhamos o jogo e foi o ano que a gente foi campeão. Então, mas foi uma história que envolveu os três e acho que a convivência, tem outras histórias, mas a convivência entre irmãos profissionalmente também é muito, muito interessante. Não, nessa história dos três, na época, na verdade, o Duda nem estava, mas eu lembro muito do quanto o Ricardo te defendia em situações adversas, assim como você enquadra. E eu lembro muito claramente de um lance que envolveu o Tyrone e aquela confusão. Eu tava assistindo esse jogo de casa, tensa, né, que você fica na expectativa do que vai acontecer, se você tinha machucado, se era grave. E o Ricardo querendo partir pra cima e querendo te defender, ele tinha muito isso, assim. Da mesma forma que você também tinha com o Duda, né? Esse cuidado que vai passando de irmão mais velho. Então é muito legal essa história e deixar claro isso, né? O Ricardo veio ali como médico e como irmão mais velho pra botar ordem na casa ali, te socorrer. Mas muito legal. E aí, Marcelinha, a gente falando agora mais diretamente, né, do que você fez em quadra, acho que se a gente fala em você, em Marcelinho Machado no basquete, a gente associa logo ao seu destaque como, né, na linha de 3 pontos, assim. Acho que as pessoas já associam logo isso. E você, né, dono do recorde de cestas de 3, 16 chutes convertidos em jogo ali, valendo, fora os que você ficava treinando. E eu queria justamente chamar a atenção para isso. Se você tinha e fazia os treinamentos voltados para se desenvolver nisso e realmente virar uma referência, ou como que era isso? Porque realmente, quando fala em Marcelinho, a gente já lembra logo como você era gênio, né, na linha de 3. Eu tive uma grande referência nesse sentido, né? Meu maior ídolo do basquete é o Oscar, ídolo rubro-negro também. E eu digo que eu nasci na geração certa. Hoje eu falo que não, né? Porque hoje ali em 3 pontos todo mundo arremessa à vontade. Mas quando eu comecei a jogar basquete, no ano de 1985, foi quando a linha de 3 pontos foi criada. Então, assim, eu digo que a linha foi criada para mim. Brincando, né? E eu lembro daquela geração do Oscar, Marcel, né? Abusando da linha de 3 pontos, no bom sentido, muito treinados, muito preparados para usar a linha de 3 pontos a seu favor. E eu sempre tive isso muito claro para mim, de que a bola de 3 era mal explorada, né? Nas gerações passadas, no sentido de que se usava muito pouco. Eu acho que uma bola que vale 50% a mais do que uma cesta de 2 pontos, né? Ela tem que ser levada a sério e cuidada com carinho. Então eu sempre treinei muito, eu sempre tive no meu espelho o Oscar, um cara que sempre deixou muito claro, né? Apesar do apelido de Mão Santa, ele deixava muito claro que era mão treinada. E eu treinava demais, treinava sempre com competitividade, sempre falo isso, aonde quer que eu vá falar com jogadores de basquete começando ou profissionais, que eu nunca fazia uma série de arremessos sem saber quantas eu tinha acertado, sem estar me movendo, né? Colocando sempre desafios maiores, e eu acho que isso acabou me levando a ser um bom arremessador de 3 pontos, né? E ter retorno nisso. Mas eu nunca aprendi o meu jogo só a isso. Eu tentava variar, né? Ser um dos melhores do campeonato em assistência, em rebote, tentar sempre me evoluir na minha defesa. Então, assim, acho que o jogo de basquete envolve um todo, mas eu entendia que a bola de 3 pontos era a minha principal característica e estava sempre me aperfeiçoando nela. Não, e não à toa, né? Por um acaso, assim, você tem na sua memória um recorde em relação a treino, porque em jogo, né, oficial são 16, mas em relação a treino, passou disso? Você tem isso guardado na cabeça?
Sim, eu chutava sempre séries de 100, eu cheguei a fazer 94 bolas de 100 e eu tive uma sequência de 78 bolas seguidas de 3 pontos. Mas não foi filmado, então eu nunca nem falo muito, porque não tem como provar, né? Eu poderia falar aqui qualquer número, mas acredita em mim, não é mentira. Não, a gente estava conversando aqui antes de você entrar que você pode tudo. Se você falou, é verdade. Quero ver quem vai usar discordando de Marcelinho. Não, mas eu tenho, na época que eu trabalhei no Flamengo e você ainda estava lá, eu achava muito curioso nos treinos de vocês o desafio que vocês faziam entre vocês de chutar de um lado da quadra ao outro. E né, você sabe como que isso funcionava melhor do que eu. Mas eu achava muito interessante porque às vezes a última bola tá ali, você tá lá no outro lado e você realmente tem que... Aí às vezes cai, às vezes funciona. E eu achava interessante porque vocês separavam em determinados dias uma hora dali do treino para se desafiarem e até treinar mesmo isso, né? A gente usava um pouco como brincadeira, mas é o que você falou. Tem situações de jogo que a bola, que o tempo está acabando, você está com a bola no meio da quadra, e aí você lembra daquelas bolas que você chutou ali depois do treino. Sempre valia alguma coisa, valia um chocolate, valia... A gente tirou muito dinheiro do André Guimarães assim, né? Todo jogo de playoff ele tinha que botar ali um dinheiro pra gente, para dar aquela animada na galera. Não que precisasse, né? Mas já tinha virado até a rotina da nossa preparação. Mas usava sempre como treino. Todos os arremessos que eu fiz dentro de quadro de basquete eu usava como treino. Viu? Eu deixei pra você concluir a história. Era isso, sempre valia alguma coisa. Mas é assim, não, e era muito legal mesmo de ver como que todo mundo era muito empenhado em se desenvolver, né, em cada coisinha assim no basquete. E aí depois a gente começou falando da sua chegada ao Flamengo e logo, né, ano após ano ali aos pouquinhos, o basquete do Flamengo foi realmente, como diria, né, no futebol agora, elevou de patamar, né, ficou em outro patamar também. A gente conseguiu firmar uma hegemonia muito grande e você viveu em 2014 aquela que ainda é a nossa temporada dos sonhos, né, no basquete, porque a gente foi campeão de tudo que disputou naquela época, Carioca, Liga das Américas, NBB e depois o Mundial. Primeiro teve que ser campeão do NBB, depois, né, para se credenciar para a Liga das Américas, foi campeão da Liga das Américas e disputou o Mundial. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi disputar essa temporada e em relação até ao time, ao grupo, porque uma das coisas que mais me impressionava era como vocês eram unidos, assim. Era uma coisa que, para mim, era o diferencial mesmo daquele grupo de 2014. Era todo mundo muito envolvido, todo mundo muito parceiro. E eu queria que você falasse como que foi, né, com a sua visão mesmo ali, como participante desse grupo que venceu tudo que podia. Eu não poderia falar do grupo de 2014 sem antes falar do grupo de 2008 e 2009. Eu gosto sempre de passar por esse grupo porque, assim, são momentos completamente diferentes na história do Flamengo. Ali em 2009, quando nós fomos campeões sul-americanos, e eu digo que o título mundial começou ali, porque, para mim, o Flamengo vivia um momento muito conturbado internamente. Eu lembro que foram trocas de vice-presidentes de esporte olímpico, assim, uma atrás da outra. A gente não sabia nem com quem falar, salários atrasados há mais de 4 meses. E a gente chegou na Argentina para jogar no Sul-Americano, e eu senti um grupo muito focado e querendo a mesma coisa. E a gente conquistou um título que acredito que tenha impulsionado a sequência do basquete rubro-negro. Acho que ali a gente marcou um território e falou assim, não, cara, a gente quer uma coisa séria, né? Nos deem uma condição porque a gente quer uma coisa séria. Demorou um pouco para chegar ao ideal, né? Mas em 2014 éramos também um grupo muito focado, muito unido. E aí já era uma outra realidade, onde os melhores jogadores já queriam jogar no Flamengo, porque existia a credibilidade. Então nós tínhamos um time que, se você parar para pensar hoje, o Jerome, um dos melhores americanos que jogou no Brasil, o Nico, seleção argentina, um dos melhores jogadores que jogou no Brasil, Benite, Marquinhos, Olivinha, um dos melhores jogadores brasileiros. Então, assim, entre outros, né? Felício, que foi para a NBA, tinha tanta gente boa ali, o Herman, que foi campeão olímpico, tanta gente boa que é difícil, às vezes, você botar tanta gente boa e conseguir criar um clima favorável. E eu acho que nós, jogadores, tínhamos essa mentalidade nós entendíamos que no Flamengo, chegar ao vice-campeonato mundial
não seria suficiente, embora seria justificável, porque a gente enfrentava um time que era o Maccabi, que era o campeão europeu, que o investimento era, sei lá, 20 vezes maior que o nosso. Porém, basquete ou qualquer esporte se ganha na quadra, né? Se ganha dentro da área de competição. E a gente no Rio, na frente da nossa torcida, nós realmente sentíamos que nós poderíamos ganhar de qualquer um. A verdade é essa, nós tínhamos a confiança total do que nós vínhamos fazendo. Você falou muito bem, né? Começou lá atrás o título do NBB, que nos deu a condição de jogar a Liga das Américas, o título da Liga das Américas invicto, que nos deu a condição de jogar esse Mundial, e aí o título mundial, que foi a cereja do bolo, e acho que o Maccabi até hoje não entende muito o que aconteceu ali, acho que eles vieram para cá pensando que, não, vai ser mais um título europeu, porque é o normal acontecer, né? Mas na hora que eles viram já era tarde demais, a gente jogou demais, o Nico e o Jerome fizeram uma partida fora do comum, aquele segundo jogo, mas todos estão de parabéns, cada um deu a sua contribuição, e foi ótimo, foi realmente inesquecível. Não precisava ter sido com tanta emoção, né, Marcelinho? Fui para aquele segundo jogo passando mal. Nossa, e assim, e ter vivido isso, eu acho que naquela época foi quando o basquete começou também a atrair mais o torcedor, né? Conforme vai ganhando títulos, vai ficando mais... A galera, o futebol não ia bem naquela época, a galera vai transferindo ali naquele determinado momento pro basquete. E a gente passou de jogos, a gente ia para jogo, assim, via os ginásios vazios e nessa época de ascensão, assim, começando a encher, até que no Mundial foi aquela explosão lá na arena, né, na Barra, e invasão em quadra, aquela loucura, que graças a Deus eu posso falar que eu estava presente, que foi incrível, apesar de ter sido muito emocionante pro meu coração, né, quase não, eu vou contar algumas histórias então desse jogo. Acabou um jogo, normalmente a gente vai comemorar, primeiro a gente vai abraçar família, né, filhos, esposa, e aí quando eu fui abraçar minha esposa e meus filhos, eu peguei o meu filho mais velho, Gustavo, e levei ele para a quadra comigo, vem comemorar comigo, só que nessa torcida vem, torcida vai, aí puxa, levanta, quer botar no colo, falei, não cara, tô com meu filho, não dá para levantar, não sei o quê. Resultado, meu filho sumiu, perdi meu filho na comemoração, tiveram que chamar meu filho no microfone. Resultado, eu em um momento ali, 1 minuto, eu tive que deixar de comemorar para tentar achar meu filho. Depois, tudo resolvido, deixei o Gustavo com a minha esposa. E aí, depois, já pegando o troféu, eu falei, cara, a gente tem que dar a volta olímpica. Aí virei para a galera, falei assim, galera, vamos dar a volta olímpica. Tava uma confusão na quadra, né? A torcida invadiu. Falei, não, mas vamos dar a volta olímpica, porque tem gente que não entrou, que está ali fora, que quer participar e tal. Falei, beleza. Quando eu comecei a correr, ninguém veio comigo. Alguns tentaram vir, mas aí a torcida vai entrando no meio, aí perde um pouco do sentido. Eu falei, não, vou continuar. Eu estava com o troféu na mão, aí eu botava o troféu para todo mundo ir tocando assim, né, passando a mão no troféu. Acabei caindo, abri o joelho nessa hora. Quer dizer, dor eu não senti, porque eu estava na euforia, né? Mas são histórias para contar e tudo valeu a pena. Não, você, né, tá... Você ri, né? Você ri que não foi contigo, né? Não, mas passei muito perrengue também, meu filho. É porque você não sabe também o perrengue que é. A gente parar pra trocar os perrengues, olha, era tenso. Porque na época também, como eu ia a muitos jogos, eu moro longe, né? E sempre tava nos jogos, passei muito perrengue, mas muito. Nesse, por exemplo, foi minha primeira cobertura, trabalhando mesmo como jornalista, foi só no Mundial. Meu primeiro credenciamento ali na produção. Aí, deu sorte. Pé quente. Muito obrigada pelo reconhecimento público. Gente, agora acho que eu nem vou continuar essa conversa. Agora que Marcelinho reconheceu que eu sou pé quente. Mas não, sério. E foi minha primeira cobertura. E os meus pais foram assistir o jogo. E eles lá no alto, assim, nível 3 da arena, e eu lá embaixo. E a torcida invade, eu desse tamanho, porque você, todo mundo vê. E eu, pequenininha, desapareci, minha mãe me ligando e eu não tava atendendo, eu também comemorando, chorando, fazendo uma loucura, e abraça um e abraça outro, parecia que o título que eu tinha conquistado junto também, e foi uma loucura, mas lógico que contando assim essas coisas que a gente não vê, justamente por conta da correria, muita coisa pra gente analisar ali na hora, eu não sabia que você tinha se machucado, caído, tinha perdido o filho, mas assim... você contou, né, alguns bastidores e tudo, mas se você pudesse destacar uma partida, um título vestindo o manto, qual você escolheria?
Cara, eu vou ficar com o título sul-americano na Argentina, porque um ano antes daquele título, ali, como eu disse, a gente estava querendo colocar o basquete rubro-negro no seu devido lugar. E a gente tinha conquistado o título nacional de 2008, né, 2007, 2008, e a gente chegou aí à final sul-americana naquele ano. A gente perdeu no jogo 5, lá na Argentina também. Então tinha ficado aquele gostinho, né, entalado ali foi quase. Eles chegaram a abrir 2-0 na série. A gente teve 2 jogos no Maracanãzinho lotado. Um, inclusive, foi jogo casado com o jogo da Libertadores, o jogo que o Flamengo ganhou também no futebol. E a gente voltou para lá para o jogo 5, acabou perdendo. E naquele segundo ano, quando a gente tem essa oportunidade do título sul-americano, talvez tenha sido o momento mais difícil que eu passei com a camisa do Flamengo, com relação à estrutura, a tudo que estava nos bastidores. Tinha muita pressão. A gente chegou a um jogo da Liga Nacional a usar uma camisa, cada um com uma palavra cada um escreveu, né, com a sua própria letra, respeito, que a gente sentia que estava faltando um pouco de respeito com a gente, com os profissionais que estavam envolvidos ali com basquete. E acho que aquela vitória do Sul-Americano fez todo mundo, tudo que é relacionado ao Flamengo, tirando a torcida que já estava com a gente, mas virar os olhos com mais carinho para o basquete. E acho que dali para frente a gente pode escrever essa história maravilhosa, né, que é escrita até hoje por outros personagens, mas eu acho que aquele grupo ali deixou esse momento importante, né, para essa sequência do basquete rubro-negro. Num determinado momento aqui, no nosso bate-papo, já você falou sobre o elenco, né, na sua época, assim, que os jogadores eram muito de entender o seu papel. E em determinado momento, já mais para a reta final, assim, quando já estava muito próximo da sua aposentadoria, eu lembro que você tinha chegado a cogitar se aposentar antes do que realmente foi em 2018, né? Você pensou nisso em outros momentos, mas eu lembro que era sempre uma expectativa. Não, dá para ele jogar mais uma temporada, ele aguenta, ainda não é tanto fisicamente quanto tecnicamente, nem precisa falar. E todo mundo vivia sempre essa expectativa. E, né, antes um pouco de você realmente se aposentar, você passou a ser o 6º homem, não à toa, ainda foi premiado, né, também pela Liga Nacional como melhor 6º homem do NBB. Mas eu queria que você falasse como foi para você esse momento de transição mesmo, assim, de você entender que mesmo como capitão da equipe, uma das referências, a sua importância naquele determinado momento tinha mudado um pouco. É uma coisa natural, eu sempre tive isso na minha cabeça, vivi isso na seleção brasileira. Eu acho que qualquer pessoa em qualquer ramo vai viver isso, né? Você primeiro começa como um aprendiz, você tenta evoluir, chegar ao teu limite ao máximo, e uma hora você começa a cair o seu rendimento. No meu caso, fisicamente, você não é o mesmo jogador quando você tem 40 anos do que quando você tem 30, por exemplo, e você tem que ir se adaptando. E uma das adaptações é você deixar de ser o cara, o protagonista, aquele que carrega o time, né? Uma forma de dizer, fisicamente também, né? Consegue jogar mais tempo, consegue ser aquele líder mais ativo dentro da quadra, a ser um líder também ativo dentro da quadra, mas com um tempo mais reduzido, jogando de uma forma mais inteligente, ou pelo menos usando menos o físico, já que você não conta com um físico tão apurado como você tinha anteriormente. Então são momentos que você vive na carreira, que é uma coisa natural do atleta, e eu só posso agradecer poder ter tido uma carreira tão longa, né? De jogar até os 43 anos. Muita gente brinca, não, mas você estava voando, você poderia continuar, seu físico era invejável, parte física eu conseguia desempenhar muito bem. Eu tive só uma lesão séria na minha carreira, que foi a lesão do ligamento cruzado, já com uma idade mais avançada, eu tinha 38 anos. Só que chegou um momento que eu acho que também tem um pouco de desgaste, eu sempre gostei de treinar muito, e quando eu percebi que eu não estava conseguindo mais treinar tanto quanto eu gostava, né? Isso começou a me influenciar também em rendimento, e aí eu falei, eu vou fazer um ano muito bom, vou fazer o meu melhor ano para tentar encerrar minha carreira por cima. Eu acho que eu fiz um ano bom, não foi o ano que eu queria, que a gente terminou sem conquista, né? Não foi a conquista do NBB, a gente acabou perdendo a semifinal para Mogi, mas eu diria que valeu a pena. Todo o carinho que eu recebi naquele ano também foi fora de série, todos os lugares que eu passei, todo mundo me
muito mais lembrando a minha trajetória inteira, né? Parabenizando por tudo que eu vivi dentro das quadras. Então foi super válido para mim também. Você já até respondeu. Minha próxima pergunta era justamente isso, como foi? Porque eu, por exemplo, uma pessoa que eu acompanhei muito, né, de perto ali, tudo a sua carreira, lógico que não desde o começo, mas a partir do momento que eu comecei a acompanhar, e quando eu fiquei com uma sensação, cara, ele merecia tanto encerrar com título e festejando, e aí você aos 43 realmente bateu o martelo que ia se aposentar e acabou sendo numa eliminação, né, pro Mogi, na semifinal. A gente tinha vindo de uma outra temporada também que não conseguiu chegar à final do NBB. E acabou que fica, né, um pouco essa sensação, mas ao mesmo tempo também a sua trajetória foi tão rica e tão cheia de títulos que eu acho que isso vira só um detalhe, né? Lógico que seria a cereja do bolo a gente falar, lembrar da sua aposentadoria com esse momento de festa e de comemoração realmente, mas faz parte, né? Que bom que você faz uma avaliação positiva e que recebe realmente esse reconhecimento pelo que fez e não por esse jogo, por essa temporada específica. Exatamente. Marcelo, estamos aqui já chegando ao fim, eu sei que o tempo está já um pouquinho corrido, mas eu queria muito que você falasse sobre a final da Libertadores que você foi. Não sei se a galera que está aqui acompanhando, quem não sabe, Marcelo falou que eu sou pé quente, mas também foi pé quente porque ele foi para Lima com os filhos assistir a final da Libertadores. Queria que você falasse como que foi essa loucura, você que era um cara que realmente sempre estava no Maracanã, caiu nos braços da torcida ali na rampa várias vezes, tem vários registros disso, e era sempre incrível, mas eu queria que você falasse da final da Libertadores. Eu ali, Natália, eu vivi uma emoção dupla, na verdade, porque em 82, na verdade, assim, quando eu era garoto, vou contar a história toda, tá? Quando eu era garoto, o meu pai era rubro-negro, roxo, de ir ao Maracanã todos os jogos, e Rua Bariri, onde tivesse jogo do Flamengo, ele ia. E aí ele me levava nos jogos do Maracanã. E naquela época o público era 100.000 pessoas no Maracanã. Era uma confusão danada. Mas eu já ia ao Maracanã. E quando apareceu a oportunidade de levar meus filhos à final da Libertadores, eu não medi esforço. Na verdade, eu paguei em 10 vezes a passagem, mas valeu muito a pena, porque eu fico imaginando se eu tivesse vivido essa emoção com meu pai no título da geração Zico, da Libertadores. Zico Júnior, Adílio, Nunes, Andrade. Teria sido um momento muito especial meu com ele. Tivemos outros vários, né? Mas assim, eu falei, cara, eu vou tentar viver isso e viver isso com meus filhos. E aí, quando pintou essa oportunidade, estavam fretando um voo e eu deixando meu filho na escola, eu comentei sobre isso, eu queria muito ir. E aí um pai de um amigo do meu filho falou, cara, eu sei de uma galera que está fretando um voo e não é barato, mas se a galera está fretando, vamos. Eu falei, então vamos embora, eu vou nessa. E aí a gente pegou 3 lugares, e foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu ali aos 42 do segundo tempo já estava imaginando o que eu iria falar para eles, né? Porque teria que ser uma mensagem de aprendizado, que é o esporte também, né? O esporte a gente ganha e a gente perde. Eu fico imaginando um pai de um garoto lá da torcida do River poderia estar vivendo a mesma coisa e ter que dar uma mensagem diferente. E eu já estava imaginando o que falar para eles, acreditando sempre, mas imaginando. Eu tenho que preparar um discurso para eles se sentirem pelo menos entenderem o que é o esporte, eles estão começando a vida. E aí o Diego entra, faz aquela bola, lança aquela bola. Eu falei, cara, foi um momento de euforia que não acabou, porque o primeiro gol do Flamengo, a gente estava todo mundo sempre confiante, porque aquele time nos fez ser confiante até o final. Ninguém acreditava que nós não iríamos ganhar aquela final, mas estava complicado. 42 de segundo tempo, 1-0 para os caras, você fala assim, tá complicado o negócio. Só que quando dá o primeiro gol, a gente comemora tanto que não deu tempo nem de terminar a comemoração e foi o segundo gol. Aí eu falei, cara, é a história perfeita. Parece que foi escrito por um roteirista de filme de suspense mais premiado do mundo. Então, o que eu vivi com meus filhos ali, a gente não vai esquecer nunca. Eu não vou esquecer nunca.
E foi único. Não tem dinheiro no mundo que pague essa emoção que eu senti. E aí tem um lado especial, que é o carinho que eu recebo todas as vezes que você falou aí no Maracanã, que eu vou, que me jogam pro alto, que gritam meu nome. Isso não tem preço. Eu até me emociono falando, porque você imagina um garoto de 5 anos que subia a rampa com seu pai e de repente eu estou subindo a rampa com meu filho e gritando meu nome. Então, assim, é emocionante. Ai, Marcelo, vai fazer ficar emocionada também. Eu comecei aqui. Eu tô ficando velho, aí eu choro à toa. Mas isso aí não é à toa, não. Isso não é nada à toa. Não, é sempre muito emocionante mesmo, assim, o carinho, né, é incrível. E, né, pra gente encerrar aqui, eu vou te fazer uma pergunta que eu sempre tive muita curiosidade, porque a torcida te apelidou de Marcezico, né, ficou sempre essa brincadeira, fazendo alusão também ao Zico, que é o maior ídolo aí da nação no futebol, associando a você, que é o das quadras, né. Isso te incomodou ou isso te... Caraca, estão me comparando com o Zico? Como que você recebeu isso, assim? Como eu levo tudo pro lado positivo, sempre. Eu sempre tento achar o lado positivo das coisas. A primeira vez que aconteceu, eu lembro que eu falei, cara, calma aí. O Zico o Zico é o nosso Deus, o Zico não tem ninguém comparável ao Zico, nem vai ter na história do Flamengo, o que ele representa pro Flamengo é único. Só de eu ter o meu nome citado na mesma frase que o Zico, para mim já é o maior elogio que eu poderia ter na minha carreira. Para um rubro-negro, você ser colocado, mesmo que em brincadeira, na mesma frase que o Zico, é o maior elogio de todos. Então, se você me perguntar, se você perguntar se eu mereço, eu acho que não, eu acho que ninguém merece, mas o carinho que a torcida tem, eu acho que ela tem a intenção de me jogar para cima, de me agradar com esse tipo de comentário, eu aceito. Esse eu aceito, porque esse carinho é recíproco. Essa paixão que eu sempre mostrei pelo Flamengo nas quadras, ele vem de um lugar muito anterior a eu estar na quadra jogando pelo Flamengo. Então, eu acho que eu deixei isso sempre muito claro quando eu vesti a camisa do Flamengo. Até hoje eu deixo. Eu tento ir aos jogos, eu tento acompanhar o máximo que eu posso. E eu só tenho a agradecer o carinho da torcida. Na verdade, eu nunca imaginei no meu maior sonho de criança de que eu poderia ser um dos ídolos do Flamengo, do basquete. E aí eu aproveito aqui para deixar uma mensagem. Hoje em dia, eu vejo muito em redes sociais, né? Instagram, Twitter, todo mundo querendo colocar não só com relação ao maior ídolo do clube, maior ídolo do basquete, maior ídolo... E qualquer situação tenta sempre chegar a um denominador comum, a uma pessoa, a um cara, a um nome. E eu acho, cara, que eu acredito muito nisso, que o Flamengo é tão grande. Eu falei nomes aqui como Algodão, Canela, Bocardo, Brobró, Oscar, Pedrinho, Olivinha, Marquinhos, Nico. Tem tanta gente que é craque e ídolo do Flamengo, que eu acho que a gente não precisa ficar com essa situação, né? Quem é o maior, quem não é. Acho que nós temos uma história de um clube tão bonita, com tantos ídolos, né? Então, eu acho que a gente tem que levar por aí. Não podia esperar nada diferente de você, né, Marcelinho? Agora mesmo, para encerrar mesmo, queria que você deixasse um recado para a galera que tá vendo aqui nosso bate-papo, que sente saudade de ver você em quadra e agora, né, com esse momento de pandemia também, né, acompanhando o Flamengo, seja no Maracanã, seja nos ginásios também da vida, a gente está, né, nesse momento difícil. Queria que você deixasse um recado para a galera que tem esse carinho por você, eu tenho certeza que todo mundo vai adorar esse papo, foi incrível. Eu queria já também me antecipar e agradecer muito. Você sabe, eu já tive a oportunidade de falar o quanto eu te admiro, então é uma honra te receber aqui. Eu também estou muito emocionada, estou tentando me controlar, mas muito, muito, muito obrigada mesmo por ter topado e vou encerrar com você deixando um recado para a galera. Valeu, Natália. Primeiro eu queria agradecer o convite, o carinho de sempre, recíproco. E eu queria dizer para todo mundo, primeiro, para todo mundo se cuidar. A gente vive um momento difícil, vai passar, mas a gente precisa se cuidar, precisa estar
tá muito atento, né, a todas as normas, ao que precisa ser seguido. E, em especial, eu queria deixar um recado para a nação de que, se eles sentem falta de mim na quadra, eu também sinto muita falta de estar na quadra à frente deles. Talvez a que mais sinto falta, né, é o calor ali da quadra e da torcida, chegar num jogo decisivo e estar o ginásio cheio, gritando aquelas músicas que impulsionavam a gente às vitórias. Essa é uma época que eu vivi, que eu não vou viver mais, e que eu agradeço sempre. Então, eu quero só agradecer. Eu sou muito grato a poder ter tido essa trajetória no Flamengo, meu clube de coração, poder ter escrito meu nome na história de alguma forma, e agradeço o carinho que a torcida sempre teve por mim e continua tendo por mim, pela minha família, em todos os lugares que eu vou. Então, tamo junto, nação, um beijo para todos e se cuidem. Valeu! Gente, esse foi, né, como eu disse aqui no começo, Marcelinho. Marcelinho, antes que eu seja, né, assim, meu colega de redação e de rede social aqui, que cuida do Coluna do Fla, o Yuri, é muito seu fã. E hoje ele me mandou mensagem, ele falou assim, a gravação é hoje, né? Não esquece de pedir pra ele me mandar um abraço, porque eu vou fixar esse momento nas minhas redes sociais. Então, se eu esquecer disso, o Yuri me mata. Yuri, então tá aqui um abraço para você. E saudações rubro-negras. Muitos títulos pela frente pra gente. Valeu! Gente, esse foi o Marcelinho. Eu queria muito agradecer e já, né, dar aquele recado que vocês estão acostumados aqui pelo canal do Coluna do Fla, para deixar o like no vídeo, compartilhar com a galera também. Tenho certeza que todo mundo vai curtir muito esse bate-papo com o Marcelinho Machado. E é isso, muito obrigada, Marcelinho. Obrigada, produção, e até a próxima. Valeu!